Se você tem uma Bíblia, abra no livro do profeta Jonas. É um livrozinho meio difícil de achar, que ele é pequeno e está lá pelo meio, quase no finalzinho aqui, né? Vê se você consegue achar aí. Ele deixa eu ver aqui, Zacarias, é o último do Velho Testamento. Depois do Zacarias vem o Ageu, que é só uma página, que fica difícil também. Depois do Ageu vem o Sofonias, depois vem Abacuque, depois vem Miqueias, aí depois vem o Jonas. Então antes de 4 livros para terminar o Velho Testamento. E eu quero ler aqui um texto que está nesse livro, que é o capítulo 1, do versículo 7. Jonas, capítulo 1, versículo 7. Esse nome Jonas significa pomba. É o significado desse nome, Jonas. Diz assim: e diziam uns aos outros: vinde e lancemos cortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançamos sortes, melhor dizer, e lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Olha só. E então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado isso, ele mesmo havia falado. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia tornando-se cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tornai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos? Eu quero nesta tarde conversar com vocês e quero falar um pouquinho sobre o chamado de Deus. E o que eu quero dizer para vocês é que Deus trata muito individualmente com cada pessoa. Às vezes você não tem noção que você pode estar sendo chamado por Deus para uma determinada missão, para uma determinada função, e às vezes demora para nós assimilarmos isso. Até porque a gente nunca se acha qualificado para nada com que diz respeito em fazer aquilo que Deus está mandando nós fazermos. A gente sempre faz uma avaliação muito pessoal, e na avaliação pessoal a gente se sente sempre muito pequeno, muito inadequado para qualquer coisa que envolva Deus, porque a gente se autoanalisa e na nossa autoanálise nós simplesmente nos reprovamos. É muito comum haver uma autorreprovação, porque nós sabemos quem nós somos. Mas eu tenho dito aqui para vocês que Deus escolhe assim, exatamente essas coisas loucas do mundo, diz a Bíblia, para envergonhar as fortes, diz a palavra de Deus. É o que a Bíblia diz. Quando você olha um pouco da história de todo o povo de Israel, que é uma referência para nós, você vai ver que Deus escolhia cada pessoa para determinadas funções, pessoas que ninguém podia imaginar, pessoas que estavam totalmente fora de um eixo daqueles que poderiam então ser escolhidos, e Deus ia lá para poder escolher. Vocês lembram da história do Davi? Deus foi escolher o Davi, mandou quem? Mandou o profeta ir lá na casa dele, em Belém de Judá, porque ele tinha 7 irmãos, e um dos homens lá daquela casa estava sendo escolhido para ser rei sobre Israel. Deus vem e diz: olha, Samuel, vai lá na casa do Jessé. O Samuel chegou lá, ficou sacrificando não sei quantos dias em cima de uma montanha, gerando uma expectativa tremenda no coração de quem morava na cidade. E depois de sacrificar, ele desceu, foi direto lá na casa do Jessé. E diz a Bíblia que quando ele chegou lá, ele conversou com o Jessé, adiantou para o Jessé mais ou menos o que deveria acontecer, e ele disse: passa aí teus filhos na minha frente, que eu quero ver teus filhos passando aqui, para eu poder realmente entender quem é que Deus está escolhendo para uma missão. Como pai, ele escolheu logo aquele que ele imaginou, mandou chamar o primeiro, o Eliabe, que era um camarada forte, alto, boa pinta, bonitão,
com pinta de rei, já servia no exército. E quando mandou chamar o Eliabe, que o Eliabe passou na frente do profeta, até o profeta se impressionou com a aparência. E diz a Bíblia que se aproximou com uma vasilha de azeite para colocar na cabeça dele. E quando ele vai fazer isso, Deus diz: não é esse o meu escolhido, volta. Ele pegou, voltou e disse: não tem outro, não. Tem o Abinadab, chama o Abinadab. Aí chamou o Abinadab, aconteceu a mesma coisa. Não é esse, tem mais um, tem o Samar, chama o Samar. E mandaram chamar o Samar altão, fortão, bonitão. Quando chegou perto do profeta, o profeta olhou e disse: esse tem jeito. E ele foi com a vasilha de azeite para colocar na cabeça do Samar, e Deus: não é esse o meu escolhido. Aí ele ficou sem entender. Aí Deus já deu uma lição: olha, Samuel, disse Deus, o homem vê o exterior, vê o que está diante dos seus olhos, porém eu, o Senhor, olho para o coração, disse Deus. Isso está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Que Deus não olha para a aparência exterior, Ele olha para o coração, diz a Bíblia. E eles passaram todo mundo, e todo mundo que passou foi reprovado. Eles não podiam imaginar, sob nenhuma hipótese, que o Davi seria escolhido. Mas o Samuel disse: falta um filho? Falta. Então a gente não vai comer, não vai almoçar, enquanto você não mandar chamar esse filho. Ah, mas esse aí não é o que mora com a gente aqui, não. Ele toma conta da comida, que naquela época as pessoas mantinham a comida para manter a família no campo. Não tinha geladeira, não tinha nada, então tinha que ter ovelhas. As ovelhas eram guardadas por alguém da família que era menos importante na família. O sujeito que ia tomar conta das ovelhas era o que não tinha prestígio. E ele foi dado exatamente a função que ninguém queria fazer, que era morar lá na montanha, lá no mato, para ficar reparando ovelha. E essa experiência de reparar a ovelha foi muito forte para ele, porque foi lá que ele fez a maioria dos salmos que hoje nós estamos lendo, foram feitos exatamente nesse período de estar na campina cuidando de ovelha, que Deus dava inspiração. E sabe o que diz a Bíblia? Samuel disse: pois é, então manda chamar. Mandaram chamar. Quando ele entrou na sala, ou não, no ambiente que eles estavam para almoçar, que ele chegou, que ele nem entendeu porque estava sendo chamado naquele horário. Ele nunca comia na mesa com os irmãos, a função dele era tomar conta das ovelhas. E quando ele entra, Deus fala na hora com Samuel e diz assim: eis aí o meu escolhido, disse Deus, é esse aí que eu estou escolhendo. E ele foi lá, ungiu e disse: tu é rei em Israel agora, garoto. Deus mandou vir aqui para dizer que você vai ser rei. Os irmãos ficaram: mas esse aí, como? Porque ninguém conhecia o coração dele. Só Deus conhecia. E sabia o quanto ele era um coração contrito e voltado para Deus. E Deus tem muito dessa coisa, Ele chama quem Ele quer, na hora que Ele quer. E com certeza eu posso garantir para você que dificilmente você não tem um chamado. Deus não envolve alguém ou chama alguém para se aproximar dele sem dar algum tipo de missão. Uma missão eu sei que você já tem, que é a missão de pregar o Evangelho. Está lá em Marcos 16:15, para a gente ir e pregar. Não importa, mas tem que ser pastor para pregar? Não. Tem que ser alguém que acredita em Deus, tem que compartilhar alguma coisa sobre a fé, e essa missão você já tem. Talvez você que serve a Deus já percebeu que tem gente que está com um problema enorme, já procura você para conversar com você e para pedir ajuda, e você olha: poxa, mas eu não tenho nem condições, às vezes o problema é até igual ao seu, e você diz: mas que essa pessoa está atrás de mim pedindo ajuda? E você até acha que você não tem nada para dar, mas você tem. Quantos que já passaram por essa experiência? As pessoas vão atrás de você: eu quero falar contigo, eu estou com um problemão, me ajuda aí. Quem já passou por essa experiência? Isso aí já é um sinal de que Deus está botando você na visão das pessoas como uma referência de alguém que tem Deus e que pode ser útil para poder ajudar alguém. Então Deus age assim. Diz a Bíblia que Deus então tinha um profeta, e esse profeta se chamava Jonas, era o nome dele. E Deus então fez dele o primeiro missionário, a primeira pessoa com uma missão específica. Deus estava tendo um problemão enorme, porque ele estava vendo algumas coisas injustas acontecerem, e ele queria interferir. Só que para ele interferir naquela causa, para ele era difícil, para Deus,
Porque as pessoas que estavam cometendo as atrocidades não eram judeus. E Deus então estava naquela fase de chegar ainda aos estrangeiros, mas ele precisava quebrar alguns protocolos para poder então se aproximar dos estrangeiros. E quando era preciso para salvar, antes de tomar uma medida mais dura, ele sempre gosta de conversar, ele sempre gosta de dar uma oportunidade. E Deus estava passado com os ninivitas. Os ninivitas, eles eram muito perversos, eles eram muito cruéis. E Deus olhava a crueldade deles e dizia: mas é crueldade demais, é maldade demais. Esse pessoal aí não tem limites. Mas o que era que os ninivitas faziam que Deus achava um absurdo? A história conta que eles eram tão perversos que quando eles pegavam os inimigos deles, eles esticavam o sujeito no chão, vivo ainda, e tinha lá um especialista no meio deles que ia e tirava a pele da pessoa por inteiro. Ele ia tirando devagar o camarada vivo, e depois que eles tiravam a pele da pessoa todinha, eles pegavam a pele e colocavam em cima dos muros da cidade. Eles ornamentavam o muro da cidade com a pele dos seus inimigos. Eles esfolavam, tiravam o sujeito vivo, a pele do sujeito inteira. Era essa maneira que eles tratavam os seus adversários. Quando eles não faziam isso, eles tinham uma outra prática. Pegavam uma estaca bem pontiaguda, metia no estômago, levantava o sujeito e deixava na frente da cidade deles o sujeito debatendo com aquela estaca enfiada no estômago até morrer. E Deus olhava e dizia: isso é crueldade demais. Esse pessoal tem que parar com isso, porque se eles não pararem, eu vou ter que acabar com eles. Mas eu não posso acabar com eles sem dar uma chance de avisá-los. Não posso acabar com eles sem dar a chance de dizer para eles que eles precisam se arrepender de todas essas coisas que eles estão fazendo. Só tem um jeito: vou mandar um profeta lá. E o profeta que estava próximo de mandar era o Jonas. Deus chegou e disse: Jonas, tem uma missão para você. Qual é a missão, Senhor? Eu quero que você vá até a cidade de Nínive e pregue lá para aquele pessoal lá, que se eles não se arrependerem, que eu vou queimar aquela cidade todinha, que ali vai virar monturo. Eu não estou concordando com as atrocidades que eles cometem, então vai lá e diz para eles: ou eles mudam de postura, ou eles se arrependem, ou eu vou queimar aquele lugar ali. Meu irmão, quando ele recebeu essa missão para fazer isso, ele não gostou da missão que deram para ele. Sabe o que ele fez? Ele resolveu fazer uma missão diferente. Ele chegou lá no porto da cidade e pensou: eu não vou lá em Nínive, eu vou para outro lugar. E ele viu um navio que estava lá, e esse navio ia para Tarsis. Tarsis era uma cidade oposta ao lugar que ele deveria ir. Se Nínive era para o lado esquerdo, ele resolveu ir para o lado direito, para Tarsis, uma cidade que ficava já perto da Espanha, perto do Estreito de Gibraltar, num lugar totalmente longe. E ele estava lá na beira do porto, e ele fez isso: vou pegar para outro lugar, que eu não vou em Nínive. Ele pensou: eu não vou para Nínive, não vou atender essa missão, não vou aceitar esse chamado. E ele pegou e entrou lá no porto, subiu no porto, no navio, ali na beira do mar, na cidade que hoje é chamada de Tel Aviv. E depois que ele entrou no porto, ele pegou um rumo diferente. Ele pegou um rumo diferente, consciente, para não obedecer a Deus, para não cumprir uma missão, com o intuito de fazer tudo diferente daquilo que Deus havia ordenado para ele fazer. Mas por que estava desobedecendo assim? Por patriotismo. Era um sujeito tão patriota, tão voltado para a nação dele, que ele achou que a melhor coisa que existia, que poderia acontecer, era aquele povo ser destruído mesmo, os ninivitas, porque como profeta, ele sabia que ia haver um período na história em que os ninivitas iam dominar o povo de Israel e iam escravizar o povo dele. E ele, nessa preocupação, pensou: eu prefiro desobedecer para ver aquele povo acabar, mas pelo menos eu salvo a pele do meu povo. Nessa suposta profecia que diz então que os assírios vão nos dominar. E ele foi por um sentimento totalmente patriótico, para tentar proteger o seu povo no futuro. Ele pegou um navio para outro lado. Mas desobedecer a Deus não era fácil para ele também, porque diz a Bíblia que ele ficou num estado, pelo que demonstra na Bíblia, um estado de depressão.
resolveu ir lá para o porão do navio, foi ficar no escuro, porque lá no escuro ele achou que era melhor ficar bem naquela situação quando você está, que você se isola de todo mundo, tentando se esconder de si mesmo. Ele estava assim, para ele não era fácil ter que desobedecer a Deus, mas ele estava fazendo aquilo exatamente porque ele estava com aquele sentimento patriótico muito aflorado, muito preocupado com o seu povo, e no coração dele era melhor ser sacrificado, mas pelo menos não ver que a história ou as profecias se cumprirem sobre uma situação de domínio dos assírios sobre o povo de Israel. E ele foi consciente, desobedeceu a Deus, entrou em depressão, ficou angustiado, foi lá para o fundo do navio, ficou lá no porão dormindo, no escuro deitado, tentando fugir de tudo. E Deus aqui olhando, ele disse: olha ele tentando fugir de mim. Espera aí, que eu vou dar um jeito aqui. E diz a Bíblia que Deus começou a permitir que viesse uma tempestade violenta no barco que ele estava. O barco começou a ser jogado de um lado para o outro, jogado de um lado para o outro. E o vento vinha, batia, afunda, não afunda, a tripulação em desespero. Gente, o que é que está acontecendo? Nós nunca vivemos uma situação de tempestade semelhante a essa. Alguma coisa tem que ser feito. Vamos chamar todo mundo aqui. Em que Deus você acredita? Eu acredito no Deus Dagon, então faz aí um sacrifício para ele. Você, eu acredito no Deus tal, então faz um sacrifício para ele. E eles começaram então a pedir que a tripulação fizesse um sacrifício para os seus deuses, para ver se parava aquela fúria e aquela violência que se estabelecia exatamente ali, naquela situação de um mar tão revolto, tão violento contra aquele barco. E quando eles tentaram todo tipo de sacrifícios, e a situação continuava do mesmo jeito, muito temporal, muito vento forte, ondas batendo de todo lado, alguém se lembrou: falta um fazer o sacrifício. Quem é? É um que está dormindo lá no porão. Tem um que está lá no porão que não se incomoda com nada. Vamos procurá-lo e perguntar para ele quem é ele, o que ele faz, para nós sabermos que de repente ele pode ser o culpado. E alguém foi lá, mandaram chamar ele saiu do porão. Quando chegou no navio, na parte de cima, o pessoal: rapaz, na verdade quem é tu, rapaz? Está todo mundo aqui no maior desespero, o navio quase para afundar e tu dormindo lá embaixo, quem é você? Ele disse: olha, eu sou hebreu, rapaz. Tu é hebreu? O que é que tu faz? Eu sou profeta de Deus. E essa situação? Ele disse: olha, essa situação para parar, é só vocês me jogarem na água. Vocês me matem logo, pode me jogar na água, que na hora que vocês me jogarem dentro d'água, vai acabar esse temporal todo e esse vento forte. O pessoal: poxa, tem que fazer isso, porque ele está falando isso e ele querendo morrer mesmo. Para vocês verem que sentimento patriótico violento aquele. Pegaram ele, jogaram ele dentro d'água. Quando jogaram ele na água, um grande peixe o engoliu. A Bíblia diz que um peixe veio e engoliu ele. Olha, às vezes a gente fica pensando, mas parece uma história de carochinha, né? Um dia desse eu vi no Discovery Channel uma história muito parecida na Dinamarca. Um camarada que era um pescador de baleia e foram pescar baleia, e um pescador caiu. Eles pegaram a baleia. Quando chegaram com a baleia lá na beira do mar, ou seja, na beira do cais, descobriram que o camarada estava vivo na boca da baleia. Tem baleia de 30 metros, maior do que esse templo aqui, ou desse tamanho. E ele estava lá tranquilo, bem que baleia não é peixe, baleia é mamífero, né? Mas naquela época o pessoal não tinha esse conhecimento de biologia assim não. Para eles, nadador era peixe. Então se acredita que era uma baleia, né? Alguns dizem que não, mas o certo é que veio aquele grande peixe e engoliu ele. E diz a Bíblia que ele foi lá para a boca, para o estômago do peixe, e lá ele começou a orar. Começou a orar. E a baleia demorou 3 dias para poder trazer ele para o lugar onde ele tinha que ir. Ele ia para cá, a baleia engoliu, é para cá que nós vamos agora. E ele ali falando com Deus o tempo todo, e a baleia foi. Quando chegou em frente da praia da cidade de Nínive, a Bíblia diz que a baleia vomitou ele. Vomitou ele em frente à cidade. Ele saiu da barriga da baleia. Quando ele viu, ele estava de frente da cidade. A saída dele deve ter gerado um impacto muito grande, porque com certeza alguém viu ele sair ali.
Você imagine, eu estava lendo alguma coisa com detalhes sobre o assunto, diz que o sujeito fica na barriga de uma baleia, diz que o suco gástrico da baleia faz com que o cara fique branco, que nem um fantasma, porque o suco gástrico diz que acaba desgastando a melanina da pele. Ele deve ter saído com uma aparência diferente. E quando ele saiu, a teologia acredita que ele foi visto por algumas pessoas que estavam ali, na hora que ele saiu da boca do peixe. Olha como Deus faz as coisas. Deus é misericordioso demais, Ele não tem prazer de destruir, diz a palavra de Deus. A vontade dEle não é punir, a vontade dEle sempre é reverter a situação. Isso é um Deus de amor, um Deus que não tem prazer em destruir os seus servos, um Deus que não tem prazer de destruir a humanidade, um Deus que tem prazer de reverter, de corrigir, de consertar. Sempre essa é a visão de Deus. E diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que quando ele desceu, ele já sabia que estava diante da cidade de Nínive, e ele resolveu pregar para as pessoas se arrependerem só para obedecer a Deus, porque ele estava chateado, mas ele não tinha nenhum tipo de motivação, nenhum tipo de entusiasmo, nenhum tipo de empolgação para fazer aquilo. E ele andou em 3 dias 90 quilômetros, andou 30 quilômetros por dia, para poder pregar para aquelas pessoas que moravam ali naquela região. Era uma cidade relativamente grande, só de criança tinha umas 120 mil, para você ter uma ideia. Era uma cidade realmente considerável na época, e ele saiu arrodeando a cidade pregando. Mas como uma pessoa vai pregar andando? Ele deve ter demonstrado a vontade dele, que ele deveria ir passando pelas ruas e dizendo: olha pessoal, Deus mandou dizer que se vocês não se arrependerem, Ele vai destruir essa cidade, vai destruir tudo aqui. Ele andando e falando isso sem nenhum interesse, e andou 90 quilômetros, deu a volta, dizendo: para vocês se arrependerem, senão Deus vai destruir. E depois que ele fez isso, ele saiu, foi para fora da cidade e ficou lá longe, esperando a cidade ser destruída. Por quê? Porque na concepção dele, por ter falado desinteressadamente, por não ter nenhum tipo de empolgação, por falar para as pessoas, talvez andando, sem se preocupar em falar, mas explicado, ele imaginou que ninguém ia se arrepender e que a cidade ia ser destruída, e ele se afastou para bem longe. Só que mal ele sabia que Deus já tinha preparado a estratégia para o arrependimento daquele povo. Olha como Deus é bom. As pessoas que moravam ali acreditavam num Deus chamado Dagon, era o nome do Deus. E esse Deus Dagon, que eu mandei até ver a foto dele, é esse aqui. Esse é o cidadão. Esse é o Dagon. E na cultura deles, o Dagon era uma figura metade homem, metade peixe. Essa era a cultura que eles acreditavam. E dentro da cultura deles, eles imaginavam que um dia Dagon ia mandar um enviado para falar coisas para eles lá. Era o que eles imaginavam. Então, quando alguém viu Jonas saindo da boca de um peixe na beira do mar, as pessoas que viram espalharam a conversa e todo mundo imaginou que ele era enviado do Dagon. Deus criou uma estratégia de arrependimento. Deus criou uma estratégia para mudar aquelas pessoas, até porque ele não podia ser Deus daquelas pessoas naquele momento, dentro daquele processo em que ele estava de conquista às outras nações, de poder realmente alcançar a salvação a todos. E ele simplesmente aproveitou essa situação. Ele aproveitou dentro de uma crença que eles tinham para poder fortalecer a ideia, acima de tudo, que aquele homem que estava ali era enviado do Dagon. Você sabe o que aconteceu? Todo mundo começou a ficar com medo e se arrependeu. Diz a Bíblia que o rei disse: rapaz, vamos fazer um jejum. Vamos declarar um jejum. Vai fazer jejum todo mundo para a gente pedir misericórdia. E a nação entrou em jejum. Tanto a nação, os animais fizeram jejum. Todo mundo começou a fazer jejum para se humilhar diante de Deus, para que não acontecesse aquilo que Jonas havia falado, que a cidade ia ser destruída. Jonas foi para longe da cidade e ficou lá esperando. Diz a Bíblia que Deus fez nascer perto dele um pé de mamona, que tem umas folhas grandes para poder proteger ele do sol. Quando o sol caiu, Deus criou um vermezinho. O vermezinho comeu a árvore todinha, ele ficou chateado. Eita, o senhor também, hein? Poxa, estava tão bom isso aqui, o senhor pega um verme para matar a planta. E depois é engraçado, né, Jonas? Tu está preocupado com a planta aí, mas tu não está preocupado com as pessoas lá. Tem mais de 120 mil pessoas que não conseguem distinguir uma mão direita de uma mão esquerda. 120 mil crianças. E você está preocupado com isso. Com o vermezinho que comeu a planta.
E ele ficou lá esperando, e naquele dia houve arrependimento. Todo mundo voltou atrás, eles mudaram a atitude deles, e Deus então agiu de misericórdia. Amém? E o que tem a ver isso tudo com vocês? Essa história aconteceu há 2.820 anos atrás. Essa história que está registrada na palavra de Deus se deu há 800 anos antes de Jesus. É muito tempo. Vocês estão entendendo? Mas por que Deus permitiu que essas coisas ficassem registradas para nós estarmos lendo isso aqui hoje em pleno século 21? Para dizer para você que o tempo passa, o tempo voa, mas a poupança Bamerindos continua numa boa. Você lembra desse comercial, né? O tempo passa, o tempo voa, mas Deus continua agindo do mesmo jeito. Ele não muda a sua maneira de tratar e de agir com a gente. É só o tempo que passa. E o que a gente consegue aprender nisso aí? Deus tem missão para você. E quando você foge da missão, você começa a passar uns temporaizinhos ruins na sua vida. E saibam vocês que na maioria das vezes a gente tem consciência que Deus tem um projeto com a gente. A gente tem consciência que Deus está nos chamando para alguma coisa diferenciada. Às vezes Deus nos chama somente para quê? Para que você seja firme, para que através da sua firmeza você consiga influenciar pessoas, às vezes sem abrir a boca. E a maioria das pessoas que geralmente são influenciadas pela gente, não é influenciada por aquilo que falamos. A maior força de convencimento a trazer uma pessoa para Deus não é as suas argumentações verbais, não, aquilo que você fala, aquilo que você diz, mas é aquilo que você vive. Na medida que as pessoas que vivem em tua volta percebem que você é diferente, ou que percebem que houve mudança em você, percebe que de repente você, que era aquele cidadão estourado, violento, mal educado, agressivo, que não respeitava as pessoas, que as pessoas começam a perceber que você parece assim que se despiu totalmente dessas ações e dessas atitudes. A mudança da sua vida já começa a falar para outras pessoas que convivem com você. Às vezes a missão está exatamente nessa necessidade que nós temos de nos permitirmos mudança de Deus na vida da gente, e Deus está querendo somente essa missão, que você se submeta a Ele, que você se renda à influência dEle, e que se permita as mudanças reais de Deus na sua própria vida. Por quê? Porque as próprias mudanças operadas por Deus na sua vida vai falar por você, sem você abrir a boca para dizer nada. Saibam vocês que não tem coisa pior, sabe do quê? Do que a pessoa que abre a boca e faz diferente. Porque se ele abre a boca e tenta pregar para você, falar para você, e você não consegue perceber sinais de mudanças, mas você percebe somente uma pessoa que fala e que tenta afrontar você com determinadas verdades de mudanças, mas que você não percebe na pessoa, aquilo não vai ter nenhum tipo de influência em você. Aquilo não vai trabalhar no seu interior a ponto então de provocar você a uma mudança. Mas quando você se permite essa mudança, que Deus impõe em você, que Ele começa a questionar você, que você começa a simplesmente admitir dentro de você, eu preciso mudar, e Deus começa a confrontar você, que você precisa mudar, que você vai fazer uma determinada coisa, o Espírito Santo diz assim, isso não é mais para você, isso não tem nada a ver com você, você recua, e você começa a se sentir pressionado por Deus, porque Deus começa a exigir de você uma postura, porque Ele chama você, porque Ele tem compromisso com você, porque Ele quer se relacionar com você e porque Ele quer que você seja um instrumento dEle. Dentro desse contexto todo, às vezes a gente nem precisa abrir a boca. A vida da gente já se torna exatamente o quê? Uma pregação, uma mensagem, a história da gente. Aquilo que a gente está vivendo de novo com Deus, que é perceptível por aqueles que vivem ao nosso lado, já é suficiente para quê? Para poder de alguma forma nós sermos instrumentos e influenciarmos a pessoa. Você tem um chamado e você nem sabe. Deus tem um negócio com você que você nem percebeu ainda. Mas eu posso afirmar isso, porque não é por acaso que você está aqui, gente.
O que é que te motiva a dar prazer de vir aqui? Talvez alguns de vocês que estão aqui nunca pensaram na vida em entrar numa igreja evangélica. De repente você tinha até resistência, tinha preconceito, e de repente você para aqui para ouvir o que um pastor tem para falar, que de repente em algum momento da sua vida você não suportava pastor, e de repente tudo muda. Por que que tudo mudou? Porque Deus tem um negócio com você. Houve uma época da minha vida antes de ser pastor, que eu me converti e me tornei cristão. Eu entrei para uma escola militar e me tornei militar na Marinha do Brasil. Depois que eu saí da escola, eu fui servir num navio, uma corveta, chamada Iguatemi. E quando eu embarquei, pela primeira vez, tinha um cabo velho que era o cozinheiro que não me suportava. E ele não gostava de mim porque ele ficou sabendo que eu era irmão. Eles falavam assim: tem um irmão aqui. Aí ele ficou com raiva de mim só porque eu era irmão. E eu tentava me aproximar dele, ele o tempo todo na defensiva. Respondia mal a mal às vezes o que eu perguntava para ele. Se eu dava bom dia para ele, ele não respondia. E ele tinha uma resistência a mim daquelas violenta que vocês não querem imaginar, que me incomodava. Até para colocar comida para mim, ele colocava peão. E eu ficava vendo aquilo, eu não conseguia entender. Quando foi um dia, eu entrei num período de oração, que eu estava me consagrando para fazer alguma coisa, e fiquei no navio naquela fase de consagração que a gente fica de jejum, de oração e tal. E eu estava na consagração, e na consagração dentro do navio você tinha que estar cantando, porque o pessoal só fala besteira dentro. Você vai tentar servir a Deus no meio, você tem que estar tapando os ouvidos, porque o pessoal fala muita bobagem que intoxicava-se a gente com as coisas ruins que ele falava. Eu tentava ficar e cantava e ficava ali tentando em consagração no meio de todos eles, sem eles saber, era uma coisa complicada. E um dia Deus quebrou o cabo velho. Ele estava na cozinha, eu entrei na cozinha cantando um louvor que eu estava cantando. E o louvor que eu estava cantando, nunca esqueci, foi esse aqui: tua alma está ferida, magoado o coração, a tristeza já se apoderou de ti. Escuta, meu amigo, Jesus nos fala assim: ó cansado e oprimidos, vinde a mim. Quando eu entrei cantando isso, ele estava segurando uma colher de pau, acho que era mexendo o arroz. Ele começou a fazer assim, começou a tremer, começou a chorar, ele olhou para mim e disse: irmão, para de cantar isso aí, irmão, para de cantar isso aí, irmão, para de cantar isso aí, irmão. Eu digo: parei, e ele lá tremendo. Aí eu parei, me aproximei dele: o que está acontecendo? Aí ele começou a chorar: eu estou passando um problemão na minha casa, e eu sei que você é de Deus. E eu não sei o que aconteceu, que você entrou cantando isso aí. Isso me abalou tanto que eu quase que caí aqui. Aí desde aquele dia o problema acabou. Sabe? Deus usa a gente das maneiras mais diversificadas que vocês possam imaginar. E o que eu quero dizer para você é que se Deus tem plano de usar você e você tenta fugir pela tangente, você vai passar temporal. Quando Deus tem um chamado para nós, que a gente começa a dizer: não, não quero compromisso com isso, não quero aquilo, aí Deus toma temporal, o vento forte começa a vir, e bate vento forte, e bate vento forte, e bate vento forte, e você tenta sair pela tangente, e o temporal não passa. Por quê? Porque quando Deus decide que Ele quer você, você não tem como fugir. Por mais que você tente, você não vai conseguir, porque como diz a própria palavra, você vai para lá, para o mais profundo abismo, mas lá Ele está também, e fica confrontando você, dizendo: você é meu, você não é dali, você não é de lá, você me pertence. E Ele começa a trabalhar na sua vida. Eu estou falando isso para vocês, porque de repente Deus deve ter plano de ter pastores e pastoras aqui, e você nem se imagina isso. Talvez nem passa pela sua cabeça, que de repente Deus pode ter um plano desse tipo para você. Mas eu não sei falar. Pois é, Moisés também não sabia. Vocês estão entendendo? Mas como é que Deus vai me usar? Não sei.
Eu sei que alguma coisa você já deve ter sentido no seu coração com respeito à insistência de Deus com você. Alguma coisa você já percebeu que existe aí uma situação de Deus com você que só remete você a entender que Deus está querendo alguma coisa. E quando Ele tem esse propósito, tudo termina naquilo que Ele está querendo, gente. Você roda, roda, roda e termina ali, porque Ele achou que é ali que tem que ser as coisas. E quando você tenta fugir e tenta escapar daquilo que Ele está dando como missão para você, toma temporal, toma vento forte, e o vento vem de todo lado e você se pergunta, mas o que é que está acontecendo? E não tem explicação, é Deus fazendo pressão e dizendo para você, não quero você ali, eu quero você aqui. E é aqui que eu quero você. Tem uma moça lá na igreja, que eu sou pastor também ali, que essa semana ela me contou uma história. Ela ia lá na igreja, mas não queria muito compromisso, e ela sentia que Deus chamava ela. Quando foi nesse carnaval, ela foi para o carnaval. Quando ela chegou lá no carnaval, ela disse que o coração começou a apertar, começou a dar uma tristeza, uma angústia, e ela foi preparada com os amigos para pular carnaval até amanhecer o dia, e quando ela está por lá, apareceu um camarada que ela não sabe de onde, com um papelzinho na mão, e uma mensagem, tome aqui, leia isso aí. Ela pegou, quando ela foi ler o papel, estava escrito no texto, dizendo que ela era uma nova criatura, e dentro do comentário do texto dizia, por mais que você tente fugir de Deus, você não vai conseguir, porque Deus já agiu em você e você pertence a Ele. Acabou a festa para ela, que ela não conseguiu mais sair do lugar, começou a chorar, chegou com as amigas e disse, olha, tchau, eu estou indo embora. E ela foi embora para casa chorando. No outro dia ela foi para a igreja dizendo, pastor, não tem jeito, eu sou de Deus, eu tentei sair da coisa, mas Ele foi me buscar lá. As pessoas começam a se incomodar porque Deus começa a provocar mesmo. Eu li um dia desse, não sei se vocês viram na internet, uma história de uma pastora contando. Teve um pastor que trabalhava como pastor já há uns 50 anos, só que ele cansou. Ele cansou e disse, não, vou desviar, não dá mais não. Negócio de ficar em igreja não dá, eu já trabalho há 50 anos, é só dor de cabeça, luta com o irmão, eu vou pensar em mim, eu vou desviar, eu vou ficar maluco. Chegou na casa dele, disse para a mulher dele, a partir de hoje não sou mais pastor. Chegou na igreja, irmão, não sou mais pastor não. Não sou mais pastor, vou cuidar da minha vida e vou fazer aquilo que me dá vontade de fazer. E ele se arrumou todo, comprou um extrato, passou e se arrumou e disse, eu vou numa boate hoje. E foi para a boate. Chegou na boate, aquela da luz, e ele chegou lá, se arrumou todinho. Foi entrando na boate. E a batida estava forte, e ele foi entrando, aí tinha uma dançarina lá, a dançarina começou a olhar para ele lá de cima do altar, porque ela estava lá no palco, olhando para ele, ele disse, já tem uma ali, já olhando para mim, ele já ficou todo empolgado aqui, e a menina olhava para ele, disse, está vendo só, esse negócio é bom, já tem uma olhando para mim ali, e a menina olhava, encarava ele, poxa, ele já começou a ficar todo faceiro na história. Quando terminou a música lá, a moça desceu lá de cima e viu, oi pastor, ele, ixi, ô meu pastor, eu vim aqui falar com o senhor, muito obrigado, eu sabia que um dia Deus ia mandar o senhor atrás de mim aqui nesse lugar. Eu sei que o senhor veio atrás de mim, me leve para casa, me leve, obrigado, o senhor é um homem de Deus, o senhor não veio me buscar. Vim, bora. Só que foi verdade isso aí. E ele pegou, voltou para levar a moça, para pregar para a moça, e para dizer para ela que ele tinha ido lá buscar ela, era mentira, ele tentou desviar, mas depois que você está na mão de Deus, até para desviar fica difícil. Porque Deus começa simplesmente a pressionar você e puxar você para onde você tem que ir. Então nesta noite, o que eu quero dizer com tudo isso? Você tem um chamado. Talvez você não percebeu isso, você pode perceber e comece a ter mais sensibilidade. Deus tem um negócio com você. Se não está aqui por acaso não, Deus tem um negócio com você. E se de repente você já percebeu que Ele tem esse negócio, que você às vezes tenta fugir e os temporais continuam,
te acerta, mas te acerta mesmo, porque quando Deus chama, é Ele que capacita e coloca você em posições que você nem imaginou, nem imagina que pode ser colocado. Então se permita isso, e que Deus possa trabalhar na vida de você, e possa fazer de você um instrumento para a obra dele. Amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus.